Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de álgebra linear. Hoje veremos a respeito de transformações lineares. Primeiramente, a sua definição. Seja V e W espaços vetoriais, uma aplicação, ou mesmo uma função, de T, T de V em W, é chamada transformação linear de V em W se forem satisfeitos os seguintes critérios. São dois critérios, tá? Antes de falar a respeito desses critérios, só colocar uma observação aqui a respeito dessa expressão chamada aplicação, tá? Então, essa palavra aplicação aqui tem o mesmo sentido de função, tá? Usa-se mais essa palavra aplicação, ou até mesmo a definição chamada de transformação, porque aqui o domínio e o contradomínio da nossa função em questão aqui são espaços vetoriais, tá? Então, diferentemente do que a gente vê lá no ensino médio, às vezes a gente pega apenas como função, apenas equações lá, algumas funções de variáveis x, y, z ou outras mais variáveis, mas dentro dos números reais, né? Aqui não, aqui em vez de termos apenas o conjunto dos números reais, nós temos, na verdade, como domínio e contradomínio, são espaços vetoriais quaisquer, tá? Então, pode ser de números reais, pode ser conjunto de matrizes, pode ser um conjunto de polinômios, tá? Desde que eles sejam espaços vetoriais, tá? Então, transformações lineares nada mais é do que uma função onde o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais, beleza? Então, para que essa aplicação, essa função, seja realmente denotada como uma transformação linear, também tem que ser satisfeito os dois critérios que a gente veremos agora. Primeiro deles, t de u mais v tem que ser igual a t de u mais t de v, ou seja, tem que ser satisfeito essa igualdade, né? O vetor ou o resultado obtido aqui do lado esquerdo tem que ser igual ao resultado obtido do lado direito, né? Do lado esquerdo aqui está afirmando que a transformação linear está sendo aplicada ao vetor soma u mais v. Já do lado direito, nós estamos aplicando a transformação linear no vetor u e, depois de forma separada, está sendo aplicada essa transformação linear no vetor v, tá? Está sendo aplicada essa função no vetor v. E a soma das duas tem que ter como resultado o mesmo obtido aqui do lado esquerdo, tá? Então, tem que ser verificado esse primeiro critério. E o segundo critério também tem que ser satisfeito. O que, que afirma ele? Que a t de alfa u tem que ser igual a alfa t de u, onde alfa é um número real qualquer, tá? U e v são elementos do domínio, tá? U e v são vetores desse espaço vetorial aqui, ó, tá? Do nosso domínio, e alfa é um número real qualquer. Então, ao aplicar essa função no vetor αu, tem que ter como resultado a mesma obtida aqui no lado direito, ou seja, a mesma quando se pegar esse número real alfa e multiplicar ele por t de u, ou seja, pela função aplicada ao vetor u. Tá? Então, toda função, toda aplicação que envolve dois espaços vetoriais, onde um deles é domínio e o outro é o contradomínio, que forem satisfeitos esses dois critérios, será chamada de transformação linear, beleza? E isso valendo para todo o V pertencente a V, né? Então, para todo quaisquer dois vetores pertencentes ao domínio da função e para todo alfa pertencente aos reais, no caso desse segundo critério. Vejamos uma explicação aqui de forma mais geométrica, aqui, usando algum gráfico, né? Então, supomos que aqui nós temos o conjunto V, que é o nosso domínio aqui da aplicação, domínio da função, e aqui nós temos o conjunto W, que é o nosso contradomínio. Então, o que uma transformação linear faz, né? Ela pega os vetores aqui do meu conjunto domínio e transforma ele em vetores desse outro conjunto, do nosso contradomínio. Então, ela pega esse vetor V, ao ser aplicada a transformação linear, transforma ela em T de V. Né? Supondo que o nosso domínio aqui fosse o R2 e o contradomínio fosse o R3, então a transformação linear aqui estaria transformando um vetor do R2, que é um par ordenado, num vetor do R3, que é um terno ordenado. Ok?
Esse primeiro conjunto é chamado de domínio, como eu mencionei anteriormente, e esse segundo conjunto, que é o W, é chamado de contradomínio. Então, é algo bem similar ao nosso estudo, ao estudo de função, né, visto lá no ensino médio, beleza? A única diferença é que, em vez de nós termos aqui apenas aquelas funçõezinhas de números reais, na verdade, o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais. Observação. Uma transformação linear de V em V, que é o caso em que W é igual a V, ou seja, o caso em que o contradomínio aqui é igual ao domínio, né? Ou seja, teríamos os dois conjuntos iguais aqui, né? O primeiro V e o segundo também V. Nesse caso, a transformação linear recebe um nome especial que é operador linear. Tá? Então, nos exercícios, nas atividades, onde vocês estiverem estudando, se vocês ouvirem falar em operador linear, está falando de uma transformação linear cujo domínio é igual ao contradomínio. Tá? Então, está levando vetores de um conjunto, né, de um espaço vetorial, em outros vetores, mas desse mesmo conjunto, desse mesmo espaço vetorial. Okay? Vejamos um exemplo. Verificar se a função a seguir é uma transformação linear. Né? Aqui, a nossa T, aqui, né, a função em si, aqui, a aplicação, ela está indo do R2 no R3. Isso significa que ela vai transformar pares ordenados em ternos ordenados mediante essa lei aqui, ó, mediante essa regra. Ou seja, a T de xy, ou seja, a T aplicada a um par ordenado xy, transforma ele nesse terno ordenado aqui. Tá? Seguindo sempre essa lei aqui, tá? Cada problema, cada exemplo vai ter uma transformação linear, vai ter uma lei, então você tem que seguir ela. Né? Aqui está transformando o par ordenado xy no terno ordenado 3x menos 2y e x menos y. Ou seja, a primeira componente do terno ordenado aqui é obtido através do triplo da primeira componente aqui, ó, do domínio. Tá? Já a segunda componente aqui, ó, da nossa imagem, que é o menos 2y, é obtido como? Pegando o negativo, né, do dobro de y, ou seja, o negativo do dobro dessa segunda componente aqui do meu domínio. Já a terceira componente está sendo obtida pela diferença entre a primeira e a segunda lá do domínio, ou seja, x menos y. Ok? Então, vamos para a solução, a gente tem que analisar, né? A gente tem que verificar esses dois critérios aqui de transformação linear. Né? Vamos para o primeiro deles. Né? O que afirma o primeiro critério? Né? Que a T de U mais V tem que ser igual a T de U mais T de V para qualquer UV pertencente ao domínio da nossa função, da nossa aplicação. Né? Eu ainda não chamo de transformação porque eu ainda não provei que ela é uma transformação. Lembrando que o domínio aqui é o R2, então eu tenho que tomar dois vetores U e V pertencentes ao R2, tá? São dois pares ordenados e de forma genérica, não vão pegar pares ordenados particulares, não. Tem que ser de forma genérica, ou seja, usando letras, né? Então, sejam U de coordenada x1 e y1, né? Tem que ser um par ordenado para pertencer ao domínio, e V x2 e y2, também é um par ordenado lá pertencente ao domínio, os dois de forma generalizada. Então, T de U mais V, vamos aplicar lá o primeiro critério, vamos tentar mostrar se T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Então, T de U mais V é igual a T de U mais V, é a soma desses dois vetores. Né? Se U tem essas coordenadas e V tem essas coordenadas, quem é o vetor U mais V? É só somar o U com o V. E aqui é a soma que a gente conhece, tá? A soma usual lá. Então, x1 soma x2, na primeira componente fica x1 mais x2, vírgula, y1 soma y2, y1 mais y2. Então, aplicar a t, né, a aplicação t na soma u mais v é a mesma coisa que aplicar essa t nessas coordenadas aqui, ó, né, num par ordenado que tem a abscissa x1 mais x2 e a ordenada y1 mais y2. E vamos agora aplicar essa função t, usando o que foi nos dado aqui na pergunta. Tá? Então, t aplicado a esse par ordenado vai ser obtido como 3 vezes a primeira componente, então é 3 vezes o x1 mais x2, depois, menos 2 vezes a segunda componente, então menos 2 vezes o y1 mais o y2, e por último,
x menos y, ou seja, a primeira menos a segunda componente. Então, pego toda x1 mais x2 e subtraio por y1 menos y2. Tá? Então, vamos lá, aplicando a transformação linear, que resultado nós vamos ter? 3, indo em partes aqui, né? A primeira componente, porque eu vou transformar esse par ordenado num terno ordenado, tá? Porque é o que está afirmando aqui a nossa aplicação, a nossa função. A primeira componente do nosso terno ordenado é obtido como? Pegando o triplo da primeira que se tinha. A que nós tínhamos aqui era x1 mais x2, e o triplo disso é 3 vezes x1 mais x2. Como que eu obtenho a segunda componente do meu terno ordenado? Pegando menos 2 e multiplicando pela segunda componente. Ó, né? Y aqui faz o papel da segunda componente. Então, quem é que está fazendo o papel do y aqui? É toda essa expressão. É o y1 mais y2. Então, eu tenho que pegar esse menos 2 e multiplicar por y1 mais y2. Tá? Aqui é a nossa segunda componente. A terceira componente aqui do nosso terno ordenado é obtido como? Subtraindo a primeira pela segunda, né? X menos y, que faz o papel da primeira e da segunda. Mas aqui, no nosso cálculo, quem é o primeiro? É o x1 mais x2. E quem é a segunda? y1 menos y mais y2. Então, tenho que subtrair essa primeira por essa segunda. Vai ficar dessa forma. Beleza? Então, agora é só resolver essas continhas que tem aqui, né? O produto por 3, né? Vai ficar 3x1 mais 3x2, vírgula, o produto por menos 2, menos 2y1 menos 2y2, e agora essa soma aqui, que é, na verdade, só eliminar esses parênteses, né? Fica x1 mais x2 menos y1 menos y2. Tá, eu estou tentando mostrar que a t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Então, eu tenho que chegar numa expressão que valha isso aqui, ó, tá? Que tenha esse valor aqui, ó, t de u mais t de v. O vetor u aqui, ele está sendo representado por x1 e y1, ou seja, aqueles que têm o índice 1. Né? Então, vamos tentar separar os termos aqui que têm índice 1 daqueles termos que têm índice 2, porque os que têm índice 2 representam o v. Tá? Então, vamos tentar fazer essa separação aqui. Vou pegar apenas os termos que têm índice 1 aqui no meu primeiro parêntese, no meu primeiro terno ordenado. Tá? Eu vou separar esse terno ordenado aqui, ó, que é um único terno ordenado, em 2. Na soma de dois ternos ordenados. O primeiro eu vou colocar só aqueles que têm índice 1 nessa expressão, e o segundo eu vou colocar só aqueles que têm índice 2. Tá? Então, peguei o 3x1 dessa primeira expressão, o menos 2y1 dessa segunda expressão, e o x1 menos y1 dessa terceira expressão. Então, formou esse terno ordenado aqui. Mas, agora, nesse próximo terno ordenado, eu pego só aqueles que têm índice 2. É o 3x2 menos 2y2 e esse x2 menos y2. E formei o meu segundo terno ordenado. Observe que isso realmente pode ser feito, porque se vocês resolverem a soma desse terno ordenado com esse terno ordenado, vai voltar o que estava antes aqui. Ó. Então, realmente são igualdades. Então, eu posso substituir essa expressão pela que está aqui embaixo. Beleza? No entanto, quem é 3x1 menos 2y1, x1 menos y1? Isso é, na verdade, o nosso t de u, o nosso t de x1 e y1. Tá? Se você vir aqui e substituir o x por x1 e o y por y1, esse resultado aqui vai ficar igual a esse. Então, esse primeiro é o nosso t de u. Tá? Já esse segundo aqui é exatamente o nosso t de v, né? Porque o v era dado pelas coordenadas x2 e y2. Se você vir aqui e substituir o x por x2 e o y por y2, você vai chegar nesse terno ordenado. Então, esse aqui representa o t de x2. Né? Ou seja, a gente mostrou que o t de u mais v é igual a t de u, que é esse primeiro parênteses, esse primeiro terno ordenado, mais o t de v, que é o segundo terno ordenado. Então, está satisfeito o primeiro critério. Falta verificar o segundo. Vamos lá. Então, para todo alfa pertencente aos reais e para qualquer u de coordenada x1, y1 pertencente ao R2, tem si. Né? Eu começo sempre com essas definições, porque o segundo critério ele envolve um número real alfa e um vetor u. Então, tenho que dizer que esse alfa é um real, alfa é um número real, e tenho que dar uma cara para esse vetor u.
né? Lembrando que o nosso vetor U aqui tem que pertencer ao domínio. E se o domínio aqui é o R2, então eu tenho que tomar o vetor U como sendo um par ordenado genérico. Aqui eu escolhi por sendo x1 e y1 para ficar igual ao que eu tinha feito aqui no primeiro critério. Tá? Mas se vocês quisessem tomar tipo x e y, também poderia. Poderia pegar A e B, tá? Fica a critério de vocês. Só não vão pegar números reais, né? Senão você vai estar provando só para um caso particular. E tem que ser provado para um caso genérico, ou seja, para qualquer par ordenado do R2. Então, vamos tentar mostrar isso aqui. Do lado esquerdo, vamos tentar chegar no lado direito. Então, vamos calcular o T de alfa U. Então, o T de alfa U é igual ao T de alfa U é um vetor, né? Um vetor múltiplo de U. Se U tem coordenadas x1 e y1, quem é o alfa U? É só pegar o alfa e multiplicar por cada uma das componentes de U, né? Então, vai ficar alfa x1, alfa y1. Então, T de alfa U é o mesmo que T de alfa x1, alfa y1. Beleza? Continuando agora, nós vamos aplicar a nossa aplicação aqui, a nossa função. Vamos aplicar a função. Né? Como aqui é um par ordenado, a t aplicado em um par ordenado transforma ele em um terno ordenado mediante essa lei, ou seja, o triplo do primeiro menos duas vezes o segundo e o primeiro menos o segundo. Então, vamos lá? O triplo do primeiro, qual é o triplo de alfa x1? É 3 alfa x1. Depois, menos o dobro da segunda componente, é menos 2 alfa y1. E, por último, que é a última componente, é pegar a primeira menos a segunda. Então, pega esse primeiro termo, esse primeiro componente aqui e subtrai pela segunda. Então, é alfa x1 menos alfa y1, beleza? E eu quero mostrar que esse t de alfa u é igual a alfa t de u, ou seja, eu quero tirar o alfa lá da minha função, da minha aplicação. Então, vou tentar colocar esse alfa em evidência. Como tem um alfa em todos os termos do meu terno ordenado, eu posso sim colocar ele em evidência, né? Ao colocar ele em evidência, vai sobrar dentro do parênteses apenas 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. No entanto, esse parênteses aqui, ó, é esse mesmo aqui de cima, 3x1 menos 2y1, x1 menos y1, né, que representa o t de u. Então, todo esse parênteses é a nossa t de u. Ou seja, t de alfa u realmente é igual a alfa t de u. Beleza? Então, está verificado aí os dois critérios de transformação linear. Então, podemos concluir que essa nossa t de R2 em R3, dada por essa expressão aqui, ó, por essa lei, é sim uma transformação linear. Vejamos mais um exemplo aí, tá? Verificar se a função a seguir é uma transformação linear. Nesse caso aqui, a nossa aplicação, a nossa função, está transformando ternos ordenados em pares ordenados, tá? O contrário do que a gente viu no slide anterior. Ele vai pegar um terno ordenado, ou seja, um x, y, z, e transformar ele em um par ordenado mediante uma certa lei. E está aqui a lei colocada no próprio problema, tá? Ou seja, a transformação, a aplicação, a função, né, aplicada a um terno ordenado x, y, z, está transformando ele no par ordenado 3x mais 2, 2y menos z. Né? Antes tinham 3 componentes, agora só tem-se 2 componentes. Okay? Então, vamos para a solução. Vamos tentar ser um pouco mais direto, porque a maioria dessas demonstrações a gente já estudou muito, tá? Até de forma bem cansada lá nos espaços vetoriais, em produto interno, né? Então, essas demonstrações são bem parecidas. Vamos lá. Primeiro, devemos mostrar que T de U mais V é igual a T de U mais T de V, né? O que a gente tem lá como primeiro critério de transformação linear. Eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz no slide anterior, né? Ao invés de pegar esse lado esquerdo e tentar chegar no lado direito, né, eu vou desenvolver uma conta para cada um deles, algo que eu também já fazia lá em espaços vetoriais e em produtos internos, né, para provar lá que uma certa operação era um produto interno, a gente também usava muito esse método. Tá? Eu aconselho mais vocês utilizarem ele. Desenvolver uma conta para o lado esquerdo e de forma separada desenvolve uma outra conta do lado direito e comparam os dois resultados para ver se são iguais. Se forem iguais, está verificado. Se forem diferentes, você já poderá concluir o seu cálculo afirmando que essa T aqui não é uma transformação linear. Tá? Então, vamos para o lado esquerdo. Né?
Para isso, a gente tem que definir, né, o que a gente vai precisar, que são dois vetores lá, né, U e V do nosso domínio. No caso aqui, o domínio da nossa função é o R3, então precisa de dois vetores genéricos do R3. Então, peguei um U de coordenadas A, B, C, ó, tem que ser um terno ordenado, já que ele pertence ao R3, e V de coordenadas D, E, F, né? Poderia ter pegado aqui, ó, x1, y1, z1 e aqui x2, y2, z2, tá? Eu preferi pegar letras diferentes porque só os índices para estar diferenciando um do outro, às vezes eu acabo fazendo confusão. Então, eu prefiro pegar logo letras diferentes, mas isso fica a critério de vocês. Então, considerando esses dois vetores do R3, lá do nosso domínio, temos que o T de U mais V, né? Temos que T de U mais V é igual a T de I, então tenho que somar esses dois vetores, U mais V, para obter o vetor soma U mais V. E é a nossa soma usual, já conhecida, né? A soma D, B soma E e C soma F. Então, vai ficar esse terno ordenado aqui, né? A mais B, B mais E, C mais F. E agora a gente vai aplicar a nossa função, né? A nossa aplicação nesse terno ordenado. Ou seja, vamos transformar esse terno ordenado em um par ordenado mediante essa lei aqui, tá? Lembrando que esse A mais D, ó, comparando aqui a lei da nossa função com o que eu tenho que fazer no nosso cálculo aqui, esse A mais D está fazendo o papel do x, né? Então, vamos anotar isso aqui. Ó. O A mais D está fazendo o papel do x, o B mais E está fazendo o papel do y, e o C mais F está fazendo o papel do z, tá? Para a gente não se confundir na hora de passar para esse par ordenado aqui. Vamos lá. O que diz o nosso par ordenado? Que eu tenho que pegar 3 vezes x mais 2, então eu pego 3 vezes isso aqui, ó, que vai ser colocado no lugar do x, e soma com duas unidades. Então, vai ficar 3 vezes a mais d mais 2. E já a segunda componente é obtida por 2 vezes y menos z. Né? Só que quem é y é b mais e, e quem é z é c mais f. Então, ficou essa expressão aqui, ó. 2 vezes b mais e menos c mais f. Beleza? Então, é sempre bom vocês colocarem essa notaçãozinha aqui em cima, tá? Para identificar quem é x, quem é y, quem é z, para vocês não se confundirem na conta aqui embaixo. E agora é só fazer as continhas aí que vocês já sabem, né? 3 vezes a mais d, soma com 2, depois 2 vezes b mais e, e depois elimina esse parênteses aqui fazendo o jogo de sinal. Vai chegar essa expressão, né? Então, ó, o que era terno ordenado agora virou um par ordenado depois de aplicar a transformação. Onde a primeira componente é 3a mais 3d mais 2 e a segunda componente é 2b mais 2e menos c menos f. Pronto, não tem mais o que se fazer aqui. Esse é o resultado da nossa T de U mais V, o resultado desse lado esquerdo. Agora vamos ver qual que é o resultado desse lado direito. Então, T de U mais T de V é T de U, quem é U? U é o terno ordenado ABC. Então, só substituir aqui o U pelo que ele vale, que é o terno ordenado ABC. Mais T de V, onde V é o terno ordenado DEF. Está aqui, DEF. Ok? Então, o T de V é justamente T de DEF, né? Que DEF é as coordenadas do nosso vetor que a gente tomou de forma genérica. Beleza? Agora é aplicar a transformação linear nesses dois ternos ordenados, né? Como que aplica no primeiro, né? Então, quem vai fazer o papel do x aqui é a letra A. Quem vai fazer o papel do y é a letra B. Quem vai fazer o papel do z é a letra C. Então, vai ficar 3a mais 2, 2b menos c. Beleza? Então, só substituir aqui embaixo. Ó. Esse terno ordenado ABC foi transformado em 3a mais 2, 2b menos c. Já o terno ordenado DEF vai ser transformado nesse par ordenado aqui pela transformação linear, né? Ou seja, usando a mesma lei lá, ó. 3 vezes o primeiro mais 2, menos, e 2 vezes o segundo menos o terceiro. Né? Então, é 3 vezes T mais 2, tá? Aqui a primeira componente, e 2 vezes E menos F, tá? Aqui a segunda componente. Agora é só somar esses dois pares ordenados, né? Então, a primeira componente soma a primeira, a segunda soma a segunda. Vai sobrar esse par ordenado aqui. Agora compara, né? Esse par ordenado com o anterior. Aliás, antes de comparar, tem esses dois termos independentes aqui, né? 2 mais 2. Somando eles vai dar 4, não é isso? Então, 3a mais 3d mais 4, 2b mais 2e menos c menos f. Né? Eu tentei colocar na mesma ordem que esse aqui está, que é para ficar mais fácil a comparação.
Mas aí, tem algo diferente entre esses dois pares ordenados? Tem, né? Essa primeira componente aqui tem a adição de 4 unidades, enquanto que nessa aqui a adição seria só de 2 unidades. Então, eles não são idênticos, não valem a mesma coisa. Ou seja, T de U mais V não é igual a T de U mais T de V. O que a gente pode concluir com isso? Né? Que, portanto, como T de U mais V é diferente de T de U mais V, concluímos que essa aplicação dada lá no problema não é uma transformação linear. Veja que eu nem verifiquei o segundo critério, a gente está verificando só o primeiro, mas se ele já falhou, não é necessário fazer a verificação do segundo. Né? Porque se um deles falha, você já pode concluir que aquela aplicação não é uma transformação linear. Tudo bem? Continuando, observação. Uma consequência do critério 2, né, ou seja, do segundo critério de transformação linear, é o seguinte, que se T de V em W é uma transformação linear, né, então, se você já sabe que aquela função, aquela aplicação dada é uma transformação linear, então você pode concluir que a T de zero é igual a zero, ou seja, a transformação linear aplicada ao vetor nulo do domínio tem que resultar no vetor nulo do contradomínio. Ok? Por exemplo, se isso aqui fosse uma transformação linear, nesse caso não é, né? A gente provou que não é, mas se ela fosse uma transformação linear, essa transformação linear teria que levar o vetor nulo do domínio no vetor nulo do contradomínio. Ou seja, a transformação linear teria que transformar o terno ordenado 0, 0, 0 no par ordenado 0, 0. Ok? Então, toda vez que uma transformação, que uma função for uma transformação linear, então é porque a imagem do vetor nulo do domínio é sempre o vetor nulo do contradomínio. Tá? E de modo equivalente a essa observação, a gente vai pegar, né, essa afirmação aqui, que é a mesma coisa dessa anterior, mas eu estou usando a contrapositiva dela. Ela é mais usual para nós, tá? Ela serve mais para a gente estar na hora que a gente tem que provar que algum espaço vetorial, que alguma transformação linear lá não é uma transformação linear, né? Que alguma função dada, alguma aplicação, não é uma transformação linear. Ela é muito útil para isso, né? Ou seja, você nega essa hipótese, nega essa parte final, né, para chegar na negativa dessa parte inicial. Tá? Que é uma implicação lógica na matemática. Né? Se isso aqui acontece, então isso aqui ocorre. Agora, se isso aqui não ocorre, então essa parte inicial também não ocorre. Né? Ou seja, se a t de zero é diferente de zero, ou seja, se a imagem do vetor nulo do domínio não é o vetor nulo do contradomínio, então aquela aplicação em questão não é uma transformação linear. E essa observação aqui é muito útil para resolver, por exemplo, esse exemplo anterior aqui. Não precisaríamos de todos esses cálculos aqui, tá? Para esse caso, tá? Não é todos os casos que a gente consegue usar, mas aquele que for possível, ele é bem útil e bem rápido. Ó, o exemplo anterior poderia ser resolvido facilmente com esta propriedade, pois t de zero, né, vamos aplicar a t no vetor nulo lá do domínio, né? Tá? T no vetor nulo do domínio. Quem é o vetor nulo do R3? Não é o 0, 0, 0? Então, estou aplicando ele aqui. Ó. O vetor nulo é o 0, 0, 0. Vamos usar a lei lá. Como é que faz? 3 vezes o primeiro componente, que é 0, mais 2, e depois 2 vezes 0 menos 0, né? Porque a segunda e a terceira componente também são nulos. Então, ficaria assim a nossa T, né? Esse terno ordenado seria transformado nesse par ordenado, né? Cuja solução dele é 2 e 0, né? Porque 3 vezes 0 mais 2 dá 2. E aqui, 2 vezes 0 menos 0 dá 0. Só que esse par ordenado 2 e 0 não é o vetor nulo do R2, não é o vetor nulo do nosso contradomínio. Tá? Então, se isso ocorre, ou seja, se a imagem do meu vetor nulo está sendo diferente do vetor nulo lá do contradomínio, então é porque essa T não é uma transformação linear. Né? 2 e 0 é diferente de 0, 0, não é o mesmo vetor nulo do R2. Então, com isso, a gente já poderia concluir que essa T não é uma transformação linear, tá? Sem ser necessário todos esses cálculos. Beleza? Vamos ver uma propriedade aí das transformações lineares. Se T de V em W for uma transformação linear, então T
T de A1V1 mais A2V2 é igual a A1T de V1 mais A2T de V2. Para todo V1, V2 pertencente ao domínio da nossa aplicação, da nossa transformação, e para todo A1 pertencente aos reais. Tá? Então, o A1 e o A2 aqui são constantes, são números reais. Essa propriedade pode ser demonstrada facilmente usando os critérios lá de transformação linear. Né? O primeiro critério lá diz que T de UV é igual a T de U mais T de V. Então, você poderia aplicar T nesse primeiro vetor mais a T nesse segundo vetor. Né? Seria T de A1V1 mais a T de A2V2. No entanto, o A1 e o A2 são constantes, são números reais. Eles fazem o papel do alfa lá no segundo critério de transformação linear. Então, eu posso colocar eles para fora. O A1 poderia vir para fora da transformação, vai ficar A1T de V1. Mas o A2 também é uma constante, eu posso colocar ele para fora da transformação linear, então vai ficar A2T de V2. Então, realmente, essa propriedade é válida, assim a gente demonstra ela. Tá? E podemos estender ainda mais essa propriedade para uma quantidade N vetores. Né? Aqui eu tenho dois vetores, né? A1V1, A2V2. E se nós tivéssemos N vetores, como faríamos isso? Né? Então, a T aplicada em A1V1 mais A2V2 mais A3V3 até um ANVN é igual a A1T de V1 mais A2T de V2 mais A3T de V3 até o ANT de Vn. Né? Ou seja, você pode distribuir uma transformação linear para cada uma das parcelas aqui dentro do parênteses e depois ainda pode retirar dos parênteses as constantes, os números reais. Beleza? Vejamos mais uma observação. Uma transformação linear T de V em W fica completamente definida quando se conhecem uma base de V, ou seja, uma base do domínio e as imagens dos vetores dessa base. Tá? Então, sempre que a gente tiver uma base, que a gente conhecer uma base do domínio de uma transformação linear e também as imagens desses vetores da base, né? Ou seja, os vetores que pertencem ao contradomínio aqui, com isso a gente já consegue definir quem é a nossa transformação linear, ou seja, qual é a lei da transformação linear. Tá? Porque alguns problemas, alguns exercícios não vão nos fornecer essa lei. Né? Eles vão pedir, na verdade, que você obtenha essa lei da transformação linear. Mas aí, para isso, geralmente o problema tem que te dar um conjunto de vetores que seja uma base do domínio e também as imagens desses vetores. Com isso, a gente consegue definir quem é a lei da transformação linear, quem é a transformação linear em si. Tá? Vejamos um exemplo para isso. Sabendo que T de R2 em R3 é uma transformação linear, então já está afirmando que é uma transformação linear, nós não precisamos fazer essa verificação, e que a T de 1 menos 1 é igual a 3, 2 e menos 2. Ela está transformando esse par ordenado 1 e menos 1 nesse terno ordenado 3, 2 e menos 2. E também está transformando esse par ordenado menos 1 e 2 no terno ordenado 1, menos 1 e 3. Determine a T de xy, determine a lei de formação dessa transformação linear. Né? Ou seja, o que deve ser feito com esse 1 e esse menos 1 para que ele se transforme em 3, 2 e menos 2. E, no mesmo procedimento, o que deve ser feito com esse menos 1 e esse 2 para que ele se transforme em 1, menos 1 e 3. Né? Então, simplesmente adivinhar não dá, né? É algo bem complexo. Mas a gente pode fazer isso usando a observação dada aqui. Como? Primeiro, a gente tem que verificar se esses vetores aqui em que a transformação linear foi aplicada formam uma base do nosso domínio, ou seja, se formam uma base do R2. E aí, os vetores 1 e menos 1 e o menos 1 e 2 é uma base do R2? Sim, né? O R2 tem dimensão 2, então nós temos justamente dois vetores, e vejam que um não é múltiplo do outro, ou seja, eles são LI. Né? Então, se os vetores são LI e a quantidade de vetores é igual à dimensão, então significa que esses dois vetores formam uma base desse espaço vetorial em questão. É uma base do R2. Né? Isso a gente estudou em conteúdos anteriores. Né? Então, a solução, como o 1 e o menos 1 e o vetor menos 1 e 2 né, formam uma base do R2, então, usando a observação anterior, temos que, né, e a gente tem as imagens desses vetores da base. Né? Nós temos a imagem do 1 e menos 1 e temos a imagem do menos 1 e 2. Está aqui, ó, são esses termos ordenados. Então,
né, usando as definições de base, né, para todo xy pertencente ao R2, né, ou seja, você toma um vetor genérico lá do domínio da nossa transformação linear, né, como esses dois vetores são base do R2, então qualquer vetor do R2 é combinação linear deles dois, né? Lembra lá da definição de base, né? Então, se esses dois vetores, né, se esse conjunto aqui é uma base desse espaço vetorial em questão, que é o R2, então significa que qualquer vetor do R2, eu vou tomar aqui um vetor genérico, xy, é combinação linear desses dois. É o que está sendo escrito aqui, né? Ou seja, x e y é igual a combinação linear do 1 e menos 1 e do menos 1 e 2. Ou seja, é igual à soma de múltiplos desses dois vetores. E essa multiplicidade a gente tomou como sendo A e B, porque a gente ainda não conhece ela. E é eles que a gente tem que descobrir aqui, quem é A e quem é B, para logo em seguida aplicar essas imagens aqui e descobrir quem é a nossa T, o que está sendo pedido, quem é a lei de formação da nossa transformação linear. Tá? Vamos lá, fazendo o produto do A e do B aqui, nós vamos resultar. Né? Então, A vezes 1, A vezes menos 1, B vezes menos 1 e B vezes 2. Resulta nesses dois pares. Soma os dois pares ordenados, vai restar esse par ordenado. Comparando o par ordenado da esquerda com o da direita, a gente vai ter esse sistema. Né? A menos B tem que valer x e menos A mais 2B tem que valer y. Okay? Agora é encontrar os valores de A e B em função de x e y, né? Você pode, por exemplo, aqui usar a lei da substituição, né? A regra da substituição. É um sistema com apenas duas equações, né? E duas variáveis, o A e o B, né? O x e o y aqui a gente vai olhar como sendo constantes, tá? Então, eu posso simplesmente também somar essas duas, porque aí você elimina o A e acha o B em função de x e y. Depois retorna em qualquer uma dessas duas equações, com esse valor de B encontrado, para achar o A também em função de x e y. Tá? Então, eu optei aqui por somar as duas equações. Então, A vai se cancelar com o A, né? Que A somado com menos A vai dar zero. Menos B mais 2B vai dar B, né? Que é igual a x mais y. Ou seja, vamos obter B em função de x e y. B vale x mais y. Agora, como que eu acho A? Só voltar aqui em qualquer uma dessas duas equações e substituir esse valor de B encontrado. Eu optei por substituir nessa primeira. Então, A menos, no lugar do B, coloco x mais y, que é igual a x. Elimino parênteses, isola o A, você vai obter que A é igual a 2x mais y. Então, eu achei A em função de x mais y e o B também em função de x mais y. Beleza? Então, com isso, né, eu posso afirmar, né, voltando à nossa definição aqui, ó, esse passo inicial, como xy é igual a A, 1 menos 1 mais B menos 1 e 2, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a transformação linear em ambos os lados dessa equação. Observe que você já achou o valor de A e o de B em função de x e y. Então, você já poderia, né, pensar em substituir aqui o A e o B por esses valores encontrados. A minha sugestão é que vocês não façam isso agora. Tá? Primeiro, aplica a transformação linear em ambos os lados da equação. Tá? E só depois é que a gente vai fazer essas substituições. Primeiro, a gente tem que dar uma organizada nessa equação. Tá? Então, antes de substituir o valor de A e o valor de B encontrado, aplica a transformação linear em ambos os lados da equação. Tá? Então, apliquei T no primeiro membro e a T em todo o segundo membro. Tá? A T tem que envolver tudo o que tem lá no segundo membro também. E agora vamos usar as propriedades de transformação linear, né, que a gente viu no slide anterior. Aqui a T está sendo aplicada a A vezes um vetor mais B vezes um outro vetor. Né? Então, lembra que essa T pode ser distribuída para cada um deles aqui, para cada um dessas transformações lineares. O A pode sair, né, pode levar para fora da transformação linear, assim como o B também. Então, vai ficar assim. Né? Ó, primeiro eu distribuí uma T para cada um deles. Ó, T de A vezes 1 menos 1, mais T de B vezes menos 1 e 2. E agora sim eu vou tirar o A e vou tirar o B, que eles são números reais, né, representam números reais. Então, o A vai ficar T de 1 e menos 1, mais B, T de menos 1 e 2. Ou seja, eu cheguei num passo agora em que eu tenho os resultados de tudo que está aqui. Ó. Eu sei quanto vale A, que é 2x mais y. Eu sei quanto vale B, que é x mais y. E eu sei quanto vale T de 1 menos 1 e T de menos 1 e 2. Isso foi nos dado na questão. Ó. A imagem de 1 e menos 1
que é a t de 1 menos 1, é 3, 2 e menos 2. Então, essa t de 1 menos 1 eu vou substituir por esse terno ordenado 3, 2 e menos 2. E a imagem de menos 1, 2 é justamente o terno ordenado 1, menos 1 e 3. Então, fazendo todas essas substituições, vem que a t de xy é igual a o a vale 2x mais y, e a t de 1 menos 1 é 3, 2 menos 2, mais o b é x mais y, e a t de menos 1, 2 é 1 menos 1, 3. Beleza? Agora é só multiplicar. Ó. Esse 2x mais y multiplica 3, multiplica o 2 e multiplica o menos 2. Esse x mais y aqui multiplica 1, multiplica menos 1 e multiplica 3. Vai dar toda essa expressão. Agora você tem uma soma de dois ternos ordenados. É só somar normalmente, como a gente já conhece lá da geometria analítica. 6x mais 3y vai somar o x mais y. Né? Essa segunda componente, que é 4x mais 2y, vai somar a segunda componente, que é menos x menos y. E a terceira soma a terceira, resultando nesse terno ordenado aqui. E esse terno ordenado é justamente a nossa t de xy, o que foi pedido no problema, a nossa transformação linear em questão. Então, a t de xy é dada pela expressão 7x mais 4y, 3x mais y, menos x mais y. Tá? E vocês podem até confirmar se isso aqui realmente está correto. Como que vocês fazem? Ó, vê lá se a imagem de 1 menos 1 realmente dá 3, 2 e menos 2. Ou seja, se você colocar 1 no lugar do x e menos 1 no lugar do y, vai dar a conta 3, 2 e menos 2? Né? Se der essa conta, é uma indicação de que você acertou. Agora, se não der esse mesmo valor, 3, 2 e menos 2, é porque você errou em suas contas e tem que voltar e procurar esse erro. Né? Aqui, ó, se for 1 e menos 1, então ficaria 7 vezes 1 mais 7 vezes 1 mais 4 vezes menos 1. Né? Então, seria 7 menos 4, que dá 3. Realmente, o primeiro componente é 3. Aqui seria 3 vezes 1 menos 1. 3 menos 1, 2. Realmente, está aqui, ó, 2. E aqui seria menos 1 somado com menos 1, que é o y aqui, a segunda componente, vale menos 1. Né? Então, menos 1 somado com menos 1 dá menos 2. E realmente deu menos 2 aqui, ó, na nossa pergunta. Então, é um indicativo que a nossa transformação linear realmente é essa. Beleza?